E o nosso assunto, claro, que não podia ser diferente, como toda segunda-feira a gente faz, a gente dá espaço para que todos possamos aprender mais sobre dependência química, é com a Turma de Amor Exigente, que é uma instituição linda, que trabalha sem fins lucrativos em vários lugares desse planeta. Ninguém precisa pagar absolutamente nada, mas realmente é incentivado a fazer mudanças. E através dessas mudanças a gente vê que esse é um programa de ação que traz resultados maravilhosos. E hoje a gente vai falar sobre tratamento, sobre as possibilidades de tratamentos, tá? E eu converso com duas pessoas muito especiais, Miguel Tortorelli, que é o segundo vice-presidente da Fundação de Amor Exigente, mas hoje a gente tem o Dr. Quirino Cordeiro, que é psiquiatra, diretor da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas e que traz novidades também para a nossa sociedade. Fico muito feliz em recebê-los. Sejam bem-vindos. Miguel, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa tarde, doutor Quirino, boa tarde. Vamos lá ao nosso bate-papo tão esperado. A gente queria muito te receber, doutor Quirino, eu fico muito feliz. Porque a gente está vendo a nossa sociedade sofrer muito por conta da dependência química, né? Mas a gente tem coisas boas aí para tratar e para falar com as pessoas que estão em casa, certo? Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando com você, conversando com toda a sua audiência, esse quadro do Amor Exigente, que é uma entidade de grande importância na ajuda às pessoas que apresentam dependência química e também ajuda nas famílias das pessoas com dependência química em todo o Brasil. Nós, o governo federal, temos trabalhado de maneira bastante forte para ampliarmos as possibilidades de cuidado e de tratamento para as pessoas que apresentam dependência química, já que nós estamos diante de um problema grave de saúde e cabe ao poder público buscar ofertar todas as possibilidades de cuidado a essas pessoas, desde um cuidado à pessoa que apresenta um quadro mais leve, de mais fácil manejo, até de pessoas que apresentam quadros mais graves, que já contam com complicações, muitas vezes complicações psíquicas, físicas, e é assim que nós temos buscado trabalhar no governo federal. Isso é muito bom. Eu queria hoje entender e ajudar as pessoas que estão em casa a entenderem como é que elas podem contar com esse tipo de ajuda, né? Porque eu acho que o que mais deixa a família confusa é aonde é que eu vou? Como é que a pessoa age para conseguir essa ajuda que a gente sabe que está disponível? A dependência química, como eu havia dito, é um quadro clínico grave, é um problema de saúde e, como problema de saúde de maneira geral, acontece dentro de uma gradação. Então, nós temos desde quadros clínicos mais leves até quadros clínicos mais complicados, quadros clínicos graves, que inclusive podem colocar em risco a vida da pessoa com dependência química. De modo que pessoas que apresentam quadros clínicos mais leves podem e devem ser tratados, o quadro deve ser abordado em serviços de base comunitária, como, por exemplo, ambulatórios de saúde mental. No entanto, pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, que precisam de um tratamento num regime protegido, é muito importante que tentem buscar esse tipo de cuidado. Hoje o governo federal, por exemplo, tem trabalhado em parceria importante com as comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação para pessoas que apresentam dependência química. Nós, em dezembro do ano passado, fizemos um aumento ainda maior de vagas que nós financiamos lá em Brasília para as entidades que trabalham na recuperação de dependentes químicos. Nós saltamos de cerca de 2.000 vagas financiadas pelo governo federal em comunidades terapêuticas em 2018 para, no ano passado, em dezembro, chegarmos a mais de 17.300 vagas. Hoje financiamos vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Entretanto, pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves ainda, que precisam, por exemplo, de uma abordagem contra a sua vontade, um tratamento involuntário, por exemplo, essas pessoas precisam ser encaminhadas para serviços de saúde, tais como hospitais gerais, quando a pessoa com dependência química apresenta um quadro clínico, por exemplo, associado. Infelizmente, não é incomum nós nos depararmos com pessoas com dependência química que apresentam outros quadros clínicos associados, comorbidades físicas, como, por exemplo, o indivíduo com dependência ao álcool, que pode apresentar um problema no fígado, um problema no pâncreas, um problema no coração. Essa pessoa precisa receber o tratamento num hospital geral. Nós temos também pessoas que apresentam quadros clínicos de ordem psiquiátrica. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas que apresentam
quadros de dependência química mais graves por conta do uso importante de drogas podem vir a apresentar comorbidade psiquiátrica. Então, esses indivíduos, quando apresentam quadros clínicos agudizados, precisam ser internados em hospitais psiquiátricos, em clínicas especializadas no tratamento de dependentes químicos. Agora, nós acabamos de lançar, faz pouco mais de 10 dias, essa é uma novidade que nós estamos colocando à disposição da sociedade, um edital que nós vamos aportar 10 milhões de reais para hospitais psiquiátricos que têm programas de tratamento para pessoas com dependência química. Porque nós sabemos que muitas das pessoas, além do quadro de comorbidade, um quadro psiquiátrico, quando apresentam um quadro de dependência química mais grave, também, às vezes, só o quadro da dependência química já é suficientemente grave para que essa pessoa, por exemplo, tenha que receber um tratamento involuntário, uma internação involuntária. E os hospitais psiquiátricos têm ajudado muito a receber essa população. A ideia é que nós possamos, com esse edital agora, que nós vamos aportar 10 milhões de reais, colocarmos recursos em mais de 30 hospitais psiquiátricos em todo o Brasil para que possam receber as pessoas com dependência química com quadros clínicos mais graves. Então, tudo isso para dizer que a ideia do tratamento dependente químico é que nós possamos oferecer o cuidado desde o indivíduo que apresenta um quadro clínico mais leve até aquele indivíduo que apresenta um quadro clínico mais grave. Eu queria só aproveitar esse momento aqui para dizer que a pessoa com dependência química, primeiro, precisa então receber o tratamento de acordo com a sua real necessidade clínica. Outra coisa que é muito importante, já que a gente está conversando aqui com as pessoas, muitos que infelizmente apresentam problema da dependência química ou pessoas que convivem com pessoas com dependência química, muitas vezes é deixado um pouco para frente para se buscar cuidado. Entretanto, existem vários estudos científicos mostrando que quanto mais precoce é o tratamento, quanto antes se aborda o indivíduo para buscar ajudá-lo, melhores são os resultados. Então, uma outra dica que eu queria dar aqui é para que quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente oferece o tratamento, melhor é. E, só para finalizar, dentro de todos esses estágios de necessidades distintas de cuidados para o dependente químico, sempre a gente orienta, sempre a gente coloca a necessidade do suporte para a família e para o próprio dependente químico no seu processo de recuperação. E aí entidades como, por exemplo, Federação de Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, todos os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, o Alanon e o Naranon, que são os grupos que trabalham com suporte para os familiares das pessoas que têm um processo de recuperação, em todos os estágios do tratamento do dependente químico, é muito importante que os grupos de mútua ajuda possam fazer parte para ajudar tanto o dependente químico no seu processo de recuperação, como também ajudar as famílias que precisam de suporte nesse processo. Olha só quanta coisa boa a gente ouviu agora. Mas eu acho que o mais importante é assim, minha amiga, porque eu falo amiga porque eu sei que as mulheres acabam buscando mais ajuda e não é porque eu estou falando bem das mulheres, não, é porque a gente tem números que comprovam isso, né? As estatísticas mostram que a mãe ela é mais eficiente nessa hora de buscar ajuda. Então, é importante você buscar realmente um grupo de apoio, buscar o Amor Exigente, até para você ser instruída de forma correta sobre o lugar que você vai precisar buscar para tratar o seu dependente químico amado, né? Para você entender que grau que está essa dependência química. E não esqueça do que o Dr. Quirino falou, quanto antes, melhor. A gente tem uma tendência de esperar a coisa chegar lá no fundo do poço, né? A situação está muito grave para falar, e agora eu preciso de uma internação involuntária. Mas existe tratamento disponível para a nossa sociedade, pelo que eu estou entendendo, gratuito, não é, Dr. Quirino? Então, viu, Cláudia? Foi importantíssimo essa sua colocação, porque, infelizmente, né, nos grupos, e você colocou bem, 90% dos nossos grupos são frequentados pelas mulheres. O pai sempre, não, isso daí você que deve cuidar, você que tem que ir lá. E as mulheres vão, mas elas sempre agora, não, vou tentar isso, vou fazer com que ele entenda. É a internação. Quanto antes, melhor.
Quanto antes, melhor. Quanto antes Agora, é melhor. qual é o lugar, assim, pro leigo que está ouvindo, que não entende muito dessas coisas todas, qual é o lugar que ela vai? Hoje eu tenho lá minha amiga assistindo em vários lugares desse Brasil. Ela percebeu que a situação existe na casa dela, existe a doença, a dependência química instalada. Onde é que ela busca ajuda? Novamente, a ajuda ela pode ser obtida em vários serviços. A ideia é que a pessoa possa buscar, isso daí idealmente, o serviço de saúde de acordo com a gravidade da pessoa que apresenta dependência química. Entretanto, muitas vezes a pessoa ou que apresenta o próprio quadro clínico ou as pessoas que convivem consigo não têm muita ideia de qual é a gravidade daquele quadro, para que tipo de serviço encaminhar. Então, a ideia é que a pessoa possa buscar sempre o serviço que está mais próximo. Um serviço de saúde, por exemplo, então é muito importante que se recorra a uma unidade básica de saúde que está mais próxima da casa dela. E a gente tem essa comunicação no meio médico para que eles possam instruir da forma correta também. Exatamente. Então a ideia é que se possa procurar um serviço de saúde que está mais à mão, está mais próximo da sua residência, ou um ambulatório de saúde mental, para que lá então a pessoa possa discutir com um profissional de saúde que vai orientá-la. Uma outra questão que a gente sempre coloca para as pessoas que estão em busca de ajuda é que possam recorrer também aos grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Na verdade, seria paralelo, né? Eu acho que tem que ir. A minha amiga vai para o grupo, tenta, mesmo que o marido... meu marido não quer ir, o meu filho não quer ir. Não, é você que tem que ir, né? Porque a gente, às vezes, fica achando que o problema é do outro, o outro que vai. Não, é você que tem que ir. Aí você vai para o grupo, lá você vai ter orientação, mas já fica aí com essa informação que o doutor Quirino falou. Procurar um ambulatório de saúde mental. Ambulatório de saúde mental, que é um serviço de base comunitária, há vários desses serviços espalhados do Brasil afora, ou muitas vezes procurar uma unidade básica de saúde. Pode ser que o tratamento daquele indivíduo não seja realizado naquele serviço mais especificamente, mas é o serviço que está mais à mão, que está mais próximo. E uma outra coisa que é importante também nós aproveitarmos aqui para conversar com os amigos que estão nos acompanhando, que em quadros clínicos mais graves, quando há agudização do quadro clínico, ou seja, a pessoa está por conta da dependência química se colocando em risco, ou muitas vezes ameaçando outras pessoas do seu convívio, ameaçando a integridade de pessoas que convivem, então, com dependente químico, é muito importante que nessas situações a pessoa com dependência química seja levada para um serviço de pronto atendimento. E, na verdade, se a família não tiver condições de levar o paciente, é importante que se busque um resgate, como, por exemplo, no caso do Sistema Público de Saúde, que se entre em contato com o SAMU, que seja acionado para que essa pessoa seja levada para um serviço de pronto atendimento. Então, quadros clínicos mais agudos, que se observa que o indivíduo está usando droga de uma maneira descontrolada e, por conta disso, está se colocando em risco, e não só colocando em risco a sua saúde, mas colocando em risco, por exemplo, a sua integridade. O indivíduo está próximo, por exemplo, de ficar numa situação de rua. Nessa situação, sempre é importante que se leve a pessoa para um pronto atendimento. Aí lá no pronto atendimento, o médico que o atendeu, o médico que o avaliar, vai ter condições de saber se aquela pessoa precisa ir ou para um atendimento de base comunitária, ou ir para uma comunidade terapêutica, ou ir para um hospital psiquiátrico, uma clínica especializada. Agora, vale sempre lembrar também que, especificamente, as comunidades terapêuticas, né, que são grandes parceiros nossos do governo federal, que nós temos trabalhado em parceria, temos aumentado, inclusive, o financiamento dessas entidades. É importante dizer que, para as comunidades terapêuticas, os pacientes podem ser encaminhados do serviço de saúde ou podem ser encaminhados de serviços socioassistenciais, como CRAS, CREAS, que são serviços que ajudam as pessoas em situação de maior dificuldade. Entretanto, para as comunidades terapêuticas, as pessoas podem ir por livre e espontânea vontade. Não precisa do encaminhamento? Não precisa do encaminhamento. Não. A pessoa pode ir para uma terapeuta. Ela pode, sem encaminhamento, mas entrar no programa do governo sem pagar? Sim. A única coisa que é importante, né, é entrar em contato, obviamente, antes com a comunidade para saber se tem vaga, se não tem vaga, receber todas as orientações, mas ela não precisa ser encaminhada por um serviço de saúde. Então, o acesso acontece de maneira espontânea. E apesar desse grande investimento, a gente sabe que a doença está espalhada pelo Brasil todo. Você tem ideia se a gente está com superlotação ou se há disponibilidade de vagas nessas comunidades terapêuticas ainda? Nós
trabalhamos com as vagas bastante ocupadas, entretanto, sempre existem vagas. E para as pessoas que têm interesse nas vagas ofertadas pelo governo federal, só para aproveitar aqui o programa, podem acessar o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. Então, se as pessoas digitarem ali no Google Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, as pessoas podem acessar, então, um mapa do Brasil, onde tem todas as unidades que o governo federal financia hoje no Brasil. São cerca de 700 dessas entidades, as comunidades terapêuticas. A pessoa pode saber, ela mora no interior de São Paulo, ela pode saber se lá no município dela tem, ou se no município vizinho tem. Outra coisa importante é que, se a pessoa mora no município, ela pode ir fazer o tratamento num outro município, né? Sim, eu tive até essa experiência não faz muito tempo, fui procurada para prestar ajuda para uma pessoa próxima e até foi Miguel mesmo que me mandou a lista de várias comunidades terapêuticas subsidiadas pelo governo e que estavam próximas ali daquela região. Realmente é um sistema que está funcionando e está funcionando redondinho, viu, amiga? Não fique sofrendo sozinha. Busque amor exigente e busque ajuda, porque você tem. Cláudia, inclusive, no nosso site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem essa relação de todas as comunidades que tem isso daí. E outra coisa que o doutor Quirino colocou, existe também a internação involuntária. Sim, que aí seria no hospital psiquiátrico. E muita gente liga e nos procura para... Como é que eu faço? Então tem. E para aproveitar também aqui, as pessoas que tiverem interesse e necessidade de encontrar um grupo de mútua ajuda, de apoio familiar mais próximo da sua residência, também podem entrar nesse mesmo site que eu acabei de falar, no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Ó. OBID. A pessoa pode acessar ali e lá vai encontrar não só o mapeamento de onde ficam as comunidades terapêuticas que são custeadas pelo governo federal. Como já disse anteriormente, nós aumentamos de maneira substancial o número de vagas financiadas pelo governo federal para o tratamento gratuito das pessoas nessas entidades. Hoje financiamos vagas em cerca de 700 comunidades em todo o Brasil. Então, as pessoas podem encontrar os endereços, que tipo de vaga está disponível, se é vaga masculina, feminina, para adolescente, para mãe nutrida, ou seja, aquela mãe com dependência química que tem um filho pequeno, que precisa amamentar. Então, lá tem toda a relação das cerca de 700 entidades que nós financiamos e tem também, nós fizemos um outro trabalho, um outro mapeamento de todas as entidades de grupos de mútua ajuda e apoio familiar que são parceiras do governo federal. Então, as pessoas podem encontrar ali também onde estão todos os grupos de Amor Exigente, onde estão os grupos da Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva e também todas as salas, os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon. E também para aproveitar, as pessoas que tiverem interesse em saber mais como funciona Narcóticos Anônimos, que é uma entidade muito importante, para a gente aproveitar esse momento aqui, que realiza um trabalho de grande relevância, ajudando muitas pessoas no seu processo de recuperação, um grupo que está hoje espalhado em todo o Brasil. Nós fizemos uma parceria com Narcóticos Anônimos, com o NA, e nós concedemos para que NA pudesse utilizar uma linha telefônica que é 132. Então, é muito importante a gente aproveitar também esse momento para falar para as pessoas... Que é um pedido de socorro, então. A pessoa pode ligar de maneira completamente gratuita e vai falar com uma pessoa de Narcóticos Anônimos para ter informações como funciona o programa de Narcóticos Anônimos, onde pode encontrar uma sala de ajuda. Então, essa é a linha de ajuda de Narcóticos Anônimos. Naquele momento do deslize, naquele momento de recaída, 132. 132. E essa é uma parceria importante que a gente fez com certeza. O governo federal com Narcóticos Anônimos, porque a nossa ideia é que a gente possa criar uma grande rede de recuperação de pessoas com dependência química, que possa contar com serviços de saúde, com grupos de mútua ajuda, com grupos anônimos, com linhas de informação, enfim. A ideia é que a gente possa ofertar para as pessoas as mais distintas possibilidades de ajuda, porque a gente sabe que dependência química é um quadro
complexo, diverso, as pessoas têm distintas necessidades, como a gente já falou, de acordo com o estágio da doença e de acordo também com cada pessoa. As pessoas podem se beneficiar mais de um tipo de abordagem, outras vão se beneficiar mais de outro tipo de abordagem. Então, a nossa ideia no governo federal hoje tem sido colocar à disposição da sociedade essas várias possibilidades de ajuda. Maravilha. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Você vê que está tudo alinhado, a gente realmente não pode ficar só, né? Está tudo alinhado, até o apoio governamental, o apoio das comunidades, das organizações não governamentais, enfim. Amoresdegente.org.br gente, essa instituição linda, eu quero que você entre, porque sozinho a gente está perdido, em comunhão a gente encontra força, não fique só, vá lá. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp nosso, eu digo porque eu me sinto parte de Amor Exigente, que eu amo essa instituição. Amor Exigente tem um WhatsApp que é o 1925196555, 1925196555. Nas redes sociais, Amor Exigente Oficial. Doutor Quirino Cordeiro, muito obrigada. Obrigado. Estávamos com saudade, volte mais vezes, obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Cláudia. E dizer que realmente o principal dessa história é a prevenção. E nós vamos entrar agora com um programa muito forte de prevenção, inclusive pela Senapred. A Senapred vai custear, né, e nós vamos fazer um programa muito grande de prevenção. Chegarmos antes que coisas ruins aconteçam. Tem que ser, né, Miguel? Tudo de bom, viu? Uma ótima semana para você. Doutor Quirino, tudo de bom. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigado.